Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minutos do Fim. Alguma vez na vida, você já se perguntou onde Jesus Cristo está hoje? Muitos diriam, Jesus Cristo está no céu. Mas uma resposta como essa não é admissível se você diz que Jesus Cristo é um amigo tão íntimo. Afinal de contas, se você tem um amigo e ele te diz, ele está no planeta Terra, isso não é muito genérico? Onde Jesus Cristo está? Qual ministério ele desempenha? É sobre isso que nós vamos falar hoje no canal Minutos do Fim. E nós vamos abrir as Sagradas Escrituras. E antes de mais nada, antes de dar início a esse trabalho, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença, pedindo a Pai que o Senhor venha ouvir esta oração em nome de Jesus. Seja o Senhor louvado eternamente, seja o Senhor exaltado, e assim também seja o nosso Salvador Jesus Cristo. E que Ele venha abençoar os que estão assistindo ao canal Minutos do Fim, para que tenham um encontro com a verdade presente. Dá, Pai, a Tua sabedoria, dá-nos, Pai, o Teu discernimento, e não fiquem aqui as opiniões humanas, mas prevaleça um claro e direto, assim diz o Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre o tema do santuário, nós devemos ter em mente algumas coisas. As lições do Antigo Testamento não ficaram cravadas na cruz, de maneira nenhuma. As lições do Antigo Testamento referente ao santuário, elas são uma verdade presente até os dias de hoje, por mais que santuário terrestre não mais haja. O motivo pelo qual essas lições prevalecem hoje é porque dizem total respeito ao plano da salvação que Deus tem para nós, os seres humanos. Não obstante, os móveis que estavam contidos no santuário têm tudo a ver com a nossa vida devocional. Se você está preocupado com a sua vida espiritual, estar morna, não ter mais aquele primeiro amor como era no começo, talvez seja porque você não conheça as lições do santuário que dizem respeito à nossa vida devocional. Os móveis que haviam no santuário terrestre são indicações que Deus dá, a fórmula para a nossa vida devocional. Deus vai mostrar por essas parábolas do Antigo Testamento, como ter uma vida espiritual próspera, riqueza e fortaleza junto com Deus. Se você deseja essa vida espiritual, se você deseja o calor do Espírito Santo, uma vez mais na sua vida, você deseja um culto racional que agrade ao Senhor Deus. Embarque conosco nessa jornada pelas Sagradas Escrituras. Voltando à pergunta, onde Jesus Cristo está hoje? A Bíblia diz, Hebreus 8, versos 1 e 2. A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Jesus Cristo está hoje no santuário celestial. Ele é ministro deste santuário. Ele ocupa a principal função neste ofício sagrado, sumo sacerdote. A Bíblia registra que no passado, Deus ordenou ao homem que construísse um santuário. É o que você vai ver escrito em Êxodo capítulo 25, versos 8 e verso 9. Deus diz assim,
e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Desde que Deus despediu do jardim do Éden nossos primeiros pais, Adão e Eva, o homem pecador não mais poderia ter comunhão direta com o seu Criador. Foi com tristeza e foi com grande desapontamento que Deus despediu Adão e Eva do jardim do Éden. Além disso, foi colocado um anjo cobridor para vedar completamente o acesso à árvore da vida. Não poderia um homem pecador participar daquele fruto e não poderia, então, um pecado se tornar imortal. Não podendo, então, o homem estar na presença de Deus, não sendo isso possível, Deus não abandona o homem. Deus diz, e me farão um santuário. Uma vez que o homem não pode habitar na presença de Deus, Deus, com amor, se propõe a habitar no meio do homem. Deus, por meio das lições do santuário, mostrava sua preocupação com o bem-estar da raça humana e decidia, a partir de então, a habitar no meio do homem. A palavra de Deus nos fala de dois santuários. O santuário celestial, onde Cristo está hoje, e o santuário terrestre, que foi uma cópia do modelo celeste. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o santuário terrestre deixou de ter validade, porque o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo, havia morrido. O desígnio de Deus em ordenar a construção de um santuário terrestre era para que nós entendêssemos os seus objetivos para as nossas vidas. O propósito do santuário é representar ao homem pecador que existe perdão, propiciação e redenção. João teve um encontro com Cristo neste santuário. Ele relata em visão, Apocalipse capítulo 1, versos 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. João havia estado com Jesus Cristo durante aqueles poucos anos do seu ministério na terra. João presenciara o Salvador ressuscitado. E passados 40 dias daquela ressurreição, João viu o seu Salvador novamente retornar às arcadas celestiais. Passado o tempo de pregação do Evangelho, João havia recebido uma pena do Império Romano e deveria ficar recluso na solitária ilha de Patmos. Será que João estaria sozinho? Não. Foi naqueles dias, na solitária ilha de Patmos, que João tem um novo encontro com Jesus Cristo. Se fosse perguntado a João em que lugar do céu Jesus Cristo estava, vemos na revelação de Jesus Cristo que o seu encontro se dá dentro do santuário celestial. Se fosse perguntado a João onde Jesus Cristo está, de maneira nenhuma ele responderia genericamente que Jesus apenas está no céu. João, por ter uma amizade íntima com seu Salvador, saberia identificar exatamente o lugar em que Jesus Cristo estava. Jesus Cristo estava no céu, é verdade, mas estava dentro de um edifício chamado Santuário Celestial. No primeiro compartimento interno, denominado Lugar Santo, do lado de um móvel, denominado castiçal de ouro. João viu
especificamente o paradeiro e a profissão de Jesus Cristo. E a sua revelação está de acordo com as sagradas e inspiradas escrituras de Paulo aos Hebreus. Jesus Cristo é ministro do santuário celestial. Santuário este que era o original da cópia que foi feita, denominada santuário terrestre. Jesus Cristo não está à deriva no céu. Não está em qualquer lugar. Não está meramente junto com o Pai, em algum lugar desconhecido para o homem. Isso não. Deus aprove por bem revelar o paradeiro de seu Filho a toda a raça humana. E se assim Deus aprove por bem, é pela razão de que há fortalecimento da fé da igreja em assim estar escrito. E, se está escrito, é porque é uma necessidade para nós. Crentes que são ignorantes do paradeiro de Jesus Cristo hoje, são crentes que não têm uma ligação tão íntima quanto deveriam ter com o seu Salvador. E prevalece a lógica. Quanto menos se souber de Jesus Cristo, mais fácil os ataques do inimigo, mais fácil o engano, mais fácil a falsa profecia. Assim como o apóstolo, devemos seguir a Jesus onde ele está. Hebreus capítulo 9, verso 24, diz assim: Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O santuário terrestre, modelo do celestial, traz o plano de comunhão entre o homem redimido e o Deus Salvador. No santuário terrestre, encontramos alguns móveis. Esses móveis que estavam contidos no santuário terrestre possuem uma carga de simbolismo que dizem exatamente respeito à nossa salvação e à nossa vida devocional. Você que deseja um encontro ainda mais intenso com o seu Salvador Jesus Cristo, preste bastante atenção no que nós vamos falar agora. Preste bastante atenção como as lições do santuário no Antigo Testamento vão se revestir de verdade presente para o seu benefício. O santuário terrestre estava dividido em parte externa e parte interna. A parte externa era chamada de átrio. E esse átrio tinha 2 móveis. E a parte interna estava dividida em 2 compartimentos. Esses 2 compartimentos se chamam lugar santo e lugar santíssimo. No lugar santo, nós temos 3 móveis: candelabro, mesa dos pães da proposição e o incensário. E no lugar santíssimo, nós temos um móvel muito importante, chamado de Arca da Aliança. Nós vamos entender como esses móveis têm tudo a ver com a nossa vida devocional. Vamos começar então pelo átrio, pela parte exterior. No santuário terrestre encontramos o altar de sacrifício, no qual todo pecador arrependido degolava uma vítima inocente. Assim, esse altar de sacrifício representa a cruz do Calvário, símbolo da redenção do homem. Todo crente, para ser convencido das verdades do Evangelho, precisa de um encontro com Jesus Cristo. Esse encontro com Jesus Cristo é o encontro com Ele crucificado. Jesus Cristo disse: "E eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim." É a cruz do Calvário que atrai a nossa atenção a Jesus Cristo. É a cruz do Calvário em que o inocente morre como vítima, no lugar nosso, os culpados. Os responsáveis pela morte de Jesus Cristo somos todos nós.
E essa é a constatação do altar de sacrifício. É essa a lição para a qual ele apontava. A morte do Messias. Adiante está a pia. A pia recebe também o nome de lavatório. Ali na pia era feita a remoção das impurezas. A pessoa se lavava. Esta pia com água representa o batismo. Após o encontro com Jesus, eu desço as águas para testificar publicamente de minha fé no sangue expiador de Cristo. Esse se lavar das impurezas representa uma morte. A morte para o pecado. E agora, uma nova vida para com Deus. São esses os dois móveis da parte externa do santuário terrestre. Quando nós entramos no primeiro compartimento do lugar santo, nós encontramos 3 móveis: castiçal, mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. O primeiro móvel, o castiçal, era a lâmpada. E ele era abastecido por azeite. Ora, o que representa a lâmpada para as nossas vidas? É, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que deve ser a regra de fé. Quando você tem uma dúvida, se deve seguir para a esquerda ou para a direita, você deve se dirigir ao Senhor e procurar em sua palavra os esclarecimentos necessários quanto a que caminho seguir. Precisa você andar em escuridão? Não. Você tem a palavra do Senhor para ser lâmpada para os seus pés. Acontece que na lição do santuário terrestre, essa lâmpada era abastecida por azeite. Da mesma forma, nós hoje devemos ler a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. Será esse Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que me vivifica e faz do meu corpo um santuário para o Deus vivo. Será o Espírito Santo vindo da parte de Deus que deve nos dirigir ao pleno discernimento de sua palavra. A mesa dos pães da proposição vem trazer a lição que Jesus Cristo deixou no deserto da tentação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que nós precisamos do alimento físico, Deus sabe disso. Se não comermos, morremos de fome. Mas muito mais importante do que o alimento físico, a nossa grande necessidade, a fome da alma, é da palavra do Senhor. Está escrito, deve ser essa a nossa regra de fé. E na lição que Jesus Cristo deixa, quando enfrentou Satanás, ele nos mostra que a nossa grande fortaleza, a nossa grande proteção, está em guardar no nosso coração a palavra do Senhor, para nunca pecar contra ele. Está escrito, é a nossa regra de fé. Ainda no lugar santo, o incensário, ele é, como preleciona Apocalipse 8, verso 3, símbolo da importância da oração. Ora, a oração é a respiração da alma, é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. Todo o crente tem o dever de orar. Foi essa a lição de Paulo aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Nesse mobiliário do lugar santo, nós encontramos a receita básica para uma vida plena de comunhão com o Senhor. O crente precisa da leitura da palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo. O crente também precisa se alimentar cada vez mais profundamente desses mistérios que são revelados ao homem por Deus. E um crente sem oração
não pode subsistir em pé nos tempos em que vivemos. Irmãos e irmãs que nos acompanham, uma advertência muito séria foi a que foi dada por Jesus Cristo. Nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas, e enganariam, se possível, os próprios escolhidos. Devem os crentes ter uma vida devocional intensa, a fim de que esses enganos dos últimos dias não venham pegá-los desprevenidos. Por fim, chegamos no último compartimento desse santuário. O santuário possuía um compartimento especial, chamado de lugar santíssimo. É exatamente neste local que Jesus Cristo opera hoje a nossa salvação. O grande juízo já assentado está. E em breve a sua e a minha vida passará em revista neste tribunal. O inimigo que nós temos que enfrentar é um inimigo muito astucioso. Nós, homens, fomos criados um pouco menor que os anjos. Se o inimigo foi capaz de fazer os anjos desconfiarem da bondade de Deus, pode você, homem, feito menor que os anjos, supor que possa resistir a Satanás sozinho? Não. Nós somos pecadores. Há um abismo entre nós e o Deus Criador. A nossa causa é uma causa que precisa de um advogado melhor do universo. Você e eu precisamos de um advogado para patrocinar as nossas causas. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, dizem assim: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Você precisa celebrar um pacto com seu advogado. Hebreus capítulo 10, versos 16 a 17. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ser declarado justo pela lei dos 10 mandamentos, eis uma das grandes bênçãos que Jesus te entrega hoje. Receba Jesus como seu Salvador pessoal. Receba a sua lei, os 10 mandamentos. Receba a sua justiça. Entenda, a nossa própria justiça são trapos de imundícia para o nosso Deus. Com nossas próprias forças, o máximo que podemos conseguir é receber o salário do pecado, que é a morte. As lições do santuário terrestre, contidas no Antigo Testamento. Perceba, hoje o Antigo Testamento se reveste de grande importância para você. Porque hoje é apresentado para você que aquelas lições não foram perdidas na cruz. Se tornaram enaltecidas e foram feitas gloriosas pela vitória alcançada por Jesus Cristo. A nossa causa que é difícil, Jesus Cristo tem no seu coração a intensa motivação de patrocinar a nossa causa e declarar a todos nós vencedores neste mundo que anda em trevas. A Bíblia nos diz, no livro de Daniel, que seria uma obra de Satanás esconder a verdade do santuário celestial de você que nos acompanha. Essa mensagem do santuário, combinando santuário terrestre com santuário celestial, ela é de vital importância para o seu crescimento na fé. Se até hoje você ainda não tinha tido contato com essas lições,
É porque Satanás lutava para escondê-la dos seus olhos. E se hoje você tem contato com esse ensinamento, é porque Jesus Cristo batalhou com seus anjos, espantando os demônios, para entregar para você e para gravar no seu coração as verdades que vão te trazer grande crescimento e que vão libertar muitos outros do cativeiro de Satanás. Você tem um Salvador. E se alguém te perguntar onde está o seu Salvador, poderá você hoje, de todo o seu coração, declarar: meu Salvador está no céu, no lugar santíssimo do santuário celestial. Ali ele desempenha, e falta pouco tempo para ele terminar, a obra de sumo sacerdote. Esse santuário no qual o meu Salvador oficia não foi feito por mãos humanas. Esse santuário em que meu Salvador está hoje serviu de modelo para que Moisés e os outros que o seguiram erigissem um tabernáculo aqui na terra. Lá está o meu Salvador. E a motivação de sua permanência ali na presença do Pai é para pleitear a minha salvação. Com uma tremenda verdade como essa que é revelada na palavra de Deus. Você terá fôlego e força para vencer nos méritos de Jesus o inimigo que tem nos assolado. Com esse pensamento em vista e com o apelo de que você celebre um pacto com esse maravilhoso advogado que é Jesus Cristo, que nós queremos deixar hoje essas lições no seu coração. Para encerrar, eu gostaria de convidar a todos vocês, mais uma vez, a um momento de oração. Curve a sua fronte e feche os seus olhos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o canal Minutos do Fim apresenta, Senhor, estes teus queridos filhos que agora têm contato com essa preciosa mensagem que está em sua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha guardá-los. Pedimos que essa verdade possa gerar ótimos frutos em suas vidas. Pedimos, Senhor Deus, que estas almas necessitadas do teu amor possam ter um convívio mais íntimo e mais intenso com o Salvador Jesus Cristo. Que aqueles, Pai, que ainda não se renderam a Jesus Cristo, possam encontrar nele o refúgio de que tanto precisam e possam confiar nas mãos do nosso Salvador a sua causa, por mais que o inimigo venha assolá-los dizendo que lhes é impossível. Abençoa, Pai, para que esta mensagem possa produzir bons frutos e possa arrebanhar ainda mais almas para a tua igreja, para o teu rebanho. É isso que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome do programa Canal Minutos do Fim, deixamos um grande abraço para você e o desejo que Deus venha te abençoar grandemente. Canal Minutos do Fim, levando a verdade presente para o seu lar.